Então, um novo cessar-fogo foi assinado em Gaza. Parece uma boa notícia, né? Mas a verdade é que a paz por lá está longe, mas muito longe de ser algo garantido. Nos bastidores, a situação é bem mais complicada do que parece. Vamos mergulhar nisso para entender por que essa paz é tão frágil e o que realmente está em jogo agora. E é aqui que a gente já encontra o grande paradoxo. De um lado, temos um acordo de paz sendo celebrado. Do outro, chegam relatos de áreas que ainda estão sob o controle do Hamas e nesses lugares eles estariam executando opositores palestinos em plena luz do dia. Isso mostra uma coisa bem clara. O Hamas pode até não ser mais uma ameaça imediata para Israel por causa desse novo acordo, mas com certeza continua sendo uma ameaça gigantesca para os próprios palestinos e para qualquer chance de uma paz de verdade, uma paz duradoura. Para a gente entender de verdade por que um simples acordo não resolve o problema, a gente precisa olhar para trás, para as raízes profundas que o Hamas criou em Gaza. Não estamos falando só de um grupo militante, não. É uma força política, uma força de segurança que foi se consolidando, se fortalecendo ao longo de 20 anos. Vamos dar uma olhada rápida nessa linha do tempo para entender essa ascensão. Lá em janeiro de 2006, o Hamas consegue uma vitória que surpreendeu todo mundo nas eleições parlamentares. Passa um ano e meio e em junho de 2007, eles tomam o controle total da faixa de Gaza de um jeito bem violento, expulsando o Fatah, que era o grupo rival. E aí a gente dá um salto para outubro de 2023, quando eles lançam aquele ataque massivo contra Israel, que foi o estopim para essa guerra mais recente. É essa trajetória de poder que explica por que um simples acordo de paz hoje não é o suficiente. E essa citação da Condoleezza Rice é interessantíssima. Ela resume perfeitamente o dilema que o mundo todo enfrentou por muito tempo. Como é que se lida com uma organização que é, ao mesmo tempo, um partido político eleito e um grupo militante armado? A decisão de deixar o Hamas participar das eleições sem exigir o desarmamento é vista hoje, olhando para trás, como um erro que custou caro. E o que o Hamas fez com todo esse poder? Em vez de focar no desenvolvimento, em construir uma vida melhor para o povo palestino, os recursos foram todos para outro lugar. Eles construíram uma verdadeira fortaleza militar subterrânea, uma rede de túneis com centenas de quilômetros e montaram um arsenal gigantesco, se preparando para uma guerra que eles sabiam que viria. A prioridade, a gente vê, nunca foi o bem-estar da população. E tudo isso nos traz até o agora, até esse novo acordo de cessar-fogo. E ele representa uma mudança fundamental em toda essa dinâmica. Não é só mais uma trégua, sabe? Os termos desse acordo são drasticamente diferentes de tudo que a gente já viu antes. E essa imagem aqui ilustra a maior mudança de todas. O plano, na prática, divide Gaza com essa tal linha amarela. O que isso significa? Que as forças de Israel vão controlar mais da metade do território, incluindo todas as fronteiras, por tempo indeterminado. Isso até que uma força de segurança internacional possa chegar e assumir o controle. É uma concessão territorial gigantesca por parte do Hamas. Agora, olha só essa comparação, porque ela deixa a mudança ainda mais nítida. As exigências antigas do Hamas eram irredutíveis. Eles queriam a retirada total de Israel. O Hamas com uma única força de segurança em Gaza e uma trégua permanente e garantida. E a nova realidade qual é? É Israel controlando metade de Gaza, o Hamas aceitando a ideia de uma força internacional e a devolução de todos os reféns vivos antes de qualquer trégua permanente ser finalizada. É literalmente uma virada de 180 graus. Então, o ponto central é esse aqui. Pela primeira vez em 20 anos, o Hamas admitiu que pode existir outra força de segurança operando em Gaza. Só esse reconhecimento por si só já abre uma porta para um futuro sem o controle absoluto do grupo, algo que era, assim, impensável há poucos meses. Isso tudo levanta uma pergunta bem importante. A gente já viu outros acordos antes, então, por que eles sempre deram errado? Para a gente entender por que dessa vez pode ser diferente, a gente precisa olhar para o colapso do último grande acordo que foi tentado. O acordo anterior era todo estruturado em 3 fases. A primeira, um cessar-fogo de 42 dias para libertar reféns mulheres, idosos e feridos. A segunda fase envolveria negociar uma retirada completa de Israel. E a terceira seria um programa gigantesco de reconstrução de Gaza. No papel, parecia um plano bem lógico, né? Mas o acordo desmoronou. E por quê? Porque durante aquele cessar-fogo da fase 1, o Hamas viu uma oportunidade. Eles saíram dos túneis com seus uniformes militares e reafirmaram o poder deles publicamente. Para Israel e para quem estava mediando, aquilo foi um balde de água fria. Acabou com qualquer esperança de que o Hamas estivesse negociando de boa fé para uma paz duradoura. Isso nos traz para o futuro. O novo acordo está aí, mas o caminho pela frente é cheio de incertezas. Existe sim um plano de longo prazo,
Mas para ele sair do papel, os desafios são gigantescos. A solução que está na mesa é ambiciosa. A ideia é estabelecer uma força de segurança internacional provisória, criar zonas seguras e corredores humanitários para os civis, implementar um plano político de 20 pontos e só então começar um plano de reconstrução robusto e de longo prazo. E essa ideia não surgiu do nada, não. A estratégia toda é baseada num exemplo recente e muito forte: a coalizão internacional que se formou para derrotar o Estado Islâmico, o ISIS. A lógica é simples. Vamos aplicar um modelo que já se provou eficaz numa situação que tem laço às semelhanças. E qual foi o resultado dessa campanha? A coalizão contra o ISIS conseguiu separar, com sucesso, quase 8 milhões de civis do controle do grupo. Isso é uma prova de que, sim, em grande escala, é possível separar uma população de uma organização terrorista que a governa. E essa citação resume o sentimento perfeitamente. É complicado, mas possível. Ou seja, reconhece que a tarefa em Gaza é dificílima, mas ao mesmo tempo aponta para o sucesso da campanha contra o ISIS como prova de que esse tipo de esforço internacional pode sim funcionar. Certo. Com tudo isso em mente, qual é o fator decisivo aqui? O que é que precisa acontecer para que este plano tenha alguma chance de dar certo e não acabar como todos os outros? E aqui está a tese central de tudo isso. Se uma força de segurança alternativa e que seja viável não for criada, Gaza vai continuar presa no impasse. Os únicos grupos armados no território seriam as forças israelenses e o Hamas. E essa dinâmica é uma receita garantida para mais conflito no futuro. Criar uma terceira via é a única saída para quebrar esse ciclo vicioso. No fim das contas, uma porta que esteve fechada por décadas foi, pelo menos, entreaberta. A questão agora não é só se um esforço internacional pode funcionar, mas se o mundo tem a vontade política necessária para construir uma paz duradoura a partir dos escombros. A oportunidade existe, mas ela é tão frágil quanto o próprio cessar ao fogo.